Oi, então eu vim aqui para trocar ideias com quem estiver aí assistindo. Pode deixar nos comentários. Eu vou tentar postar no Instagram, mas ultimamente eu tenho feito vídeos assim, que eu gravo aqui no meu equipamento, depois eu posto, não faço aqueles vídeos ao vivo, porque aquele vídeo ao vivo exige uma dinâmica que eu ainda estou me preparando para apresentar. Porque como as coisas estão acontecendo atualmente, né? Está se falando muito das nossas riquezas. O que são nossas riquezas? O que é riqueza? É o dinheiro que tem na tua conta? É uma joia que tu usa? É um objeto que tu tem na tua casa, que está dito que vale tanto? Tem uma avaliação em cima de alguma coisa que dá valor, e isso se chama riqueza? Riquezas são coisas que nós temos à nossa disposição para nosso auxílio, para facilitar processos de manutenção da vida, de autoconhecimento, de desenvolvimento, não só do ser humano, mas de tudo, todas as formas de vida que existem aqui na Terra. Então, para mim, a riqueza tem mais a ver com isso, são coisas que facilitam a manutenção da vida. Falando de riquezas no âmbito que a gente está falando aqui de matéria, que se diz por riqueza no popular, né? São as coisas que abrem as portas da materialidade, abrem as portas dos processos aqui do mundo terra, para a gente poder se desenvolver plenamente nas nossas capacidades. Quando uma pessoa quer desenvolver um projeto, por exemplo, ela precisa de riqueza para esse projeto decolar, para esse projeto começar a funcionar, mas a principal riqueza é o conteúdo das coisas. É o que está querendo, o que é que precisa dessa riqueza. Essa é a coisa mais importante. A riqueza, no final das contas, ela se torna apenas uma ferramenta. E esse valor demasiado que a gente coloca nas coisas que chama de riqueza, isso vai começar a mudar. Porque a riqueza não é o objeto em si, é aquilo que demanda a riqueza. Que estruturas, que seres, que consciências são essas que estão solicitando o fluxo da riqueza para que as coisas comecem a funcionar plenamente no mundo, nesse mundo que a gente vive. Estamos precisando de riquezas, falam. As riquezas do nosso país, as riquezas dos nossos oceanos, etc., essas coisas, né? Então, isso está posto aí para o desenvolvimento de quem? Para benefício de quem? E como nós estamos diante dessas riquezas? Essas riquezas estão disponíveis para todo mundo? Então, olha que legal. Falando de riqueza, hoje eu resolvi pesquisar algumas coisas aí a respeito dos movimentos do mundo, né? E os movimentos dos astros no mundo. E aí me chamou a atenção a questão da Revolução Francesa, que vira e mexe o povo fala nessas convulsões sociais causadas pela política no mundo, né? E nós estamos falando de riqueza, não esqueçam. Então, vamos chegar na síntese do assunto. E eu fui aqui. Olha, sinceramente, eu não tenho tempo para estar indo no livro tal, na fonte tal, porque isso requer um estudo minucioso para saber das fontes fidedignas. E aqui eu já deixo um agradecimento para essas pessoas, os historiadores, os jornalistas, as pessoas os sociólogos, eu acho também, as pessoas que estão, né, investigando os movimentos do ser humano no mundo. E tem muita informação e a gente tem que checar as fontes, sim, porque tem muita informação falsa correndo hoje em dia na internet. É o reino da ilusão,
das coisas que não são como se parecem. Então, as coisas estão ali, as essências, né? A gente tem que ir atrás da fonte para não ficar disseminando notícia falsa, não disseminar o pânico, o medo, o mal-estar. A gente tem que ver as notícias e buscar nas fontes mais seguras possíveis. Então, a gente tem que se informar hoje, nesse tempo de inteligência artificial, que a gente pode montar uma imagem fictícia. Em algum nível ela é real, no nível digital, no nível quântico, mas ela está assumindo a forma de uma pessoa, de uma consciência inteligente e dotada de liberdade, dotada de outras qualidades que a inteligência artificial não possui. Então, a inteligência artificial, ela é uma criação humana. Ela é a criação do ser humano. A gente tem que colocar as coisas no devido lugar e não temer que as coisas se voltem, né? Tem aquela frase da a criatura supera o criador. Nem sempre é assim, porque o criador tem a mestria da sua obra. Como ele criou aquela obra, ele sabe até onde a obra pode ir. E ele sabe, inclusive, os pontos falhos da sua obra. O criador, que eu estou dizendo no caso, né, a inteligência artificial é uma criação humana, onde está a falha, o ponto fraco, é aí que o ser humano se sobressai. Tem coisas que só um ser humano vai poder fazer. Então, a gente pode ficar tranquilo que a IA é nossa amiga, facilita muito os nossos processos aqui de interação, de pesquisa, de estudo e de trabalho também. Tem muita coisa que o ser humano faz como se fosse um robô. Estamos falando de riquezas. Então, a gente quer dinheiro, é riqueza. Em certa medida, a gente associa com riqueza. Nós vamos desconstruir isso. Mas quando uma pessoa vai trabalhar num local para trocar o seu tempo de vida por dinheiro, uma ação que não requer muito intelecto, que requer habilidades psicomotoras, motrizes, como falo, né? Coisa que um robô tem e nos supera em muitas coisas, né? Na questão da tarefa, executar tarefas, robô adora. E eu tô falando isso porque eu tenho uma configuração no meu mapa, que é uma conjunção Marte-Mercúrio em Capricórnio na casa 6. Eu tenho que cuidar muito porque quando menos vejo, eu estou no modo robô, fazendo as coisas porque é uma coisa prazerosa. O robô adora fazer coisas repetitivas, incansavelmente. Marte, incansável em Capricórnio. Então, para quem tem Marte em Capricórnio, já deixo essa dica assim, ó. Prestem atenção para não entrarem no modo robô, para não fazer as coisas mecanicamente. Uma boa, se você está trabalhando num lugar que tem essa característica de ser repetitivo, procura usar o momento que está executando essa tarefa rotineira para manter a sua mente filosofando a respeito daquilo. E nas trocas pessoais, no seu trabalho, você vai trabalhar com outros seres humanos, ou vai atender pessoas, ou vai ter contato com outras consciências, usar esse tempo para trocar as informações humano a humano. E quando for voltar para sua tarefa rotineira repetitiva, não ficar sentindo mal com isso. É o seu trabalho, é por onde tu está adquirindo tuas riquezas, é o momento onde tu está podendo fazer as coisas da melhor forma possível. E não ficar, assim, dando muita coisa, assim, se fala, né? Ah, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Já tô até fugindo do assunto, mas peraí que eu vou voltar lá. Só deixar essa dica aqui, ó. Entre para dentro de si e vejam a real dos fatos. Como é que está a sua vida, o que está precisando no momento, qual é a riqueza que está precisando ser incrementado na sua vida. Eu não posso dizer assim, está faltando, a gente não pode ter esse negócio de falta. O que precisa ser incrementado na nossa vida? Qual é a riqueza que nós precisamos fazer fluir na nossa vida? E aí você vai dar o seu jeito. Vai ser lá fazendo isso, aquilo. Né? Todas as atribuições, tarefas
são importantes nesse sistema que a gente está vivendo. Não existe uma tarefa que seja menos que outra. Pode ser menos valorizada dentro dessa visão, desse sistema que a gente está aqui, né, trabalhando, e as coisas estão acontecendo, ó, pronto, pulei na ponte, aqui, ó, Revolução Francesa, né, o que está acontecendo lá? 1789, dia 5 de maio, nesse dia 5 de maio foi declarado oficialmente, né, que o povo estava tomando o poder nas mãos e que as coisas que estavam acontecendo naquela época, na sociedade naquela época, com a classe dita detentora das riquezas, como estava acontecendo naquela época, o povo estava muito descontente e as pessoas estavam, né, trocando ideias, estavam, né, colocando para fora o seu descontentamento, se reunindo, se organizando para que as coisas mudassem, que essas riquezas fossem melhor distribuídas, as pessoas que estavam lá naquela posição de mando, elas deveriam estar fazendo as coisas em prol da população da melhor forma possível e não apenas para o seu auto-referenciamento. Dizer assim, as pessoas estavam lá naqueles lugares onde a riqueza estava fluindo, não estavam olhando para o resto da população. Essa coisa da monarquia, da realeza, isso aí é um outro assunto, né? Que tem até uma coisa misturada aí com espiritualidade, mandatos divinos, tem reis que viram entidades espirituais, como é o caso aqui do Maranhão, o São Luís é um dos reis da dinastia dos Luís, lá que eu vou pesquisar, vou trazer direitinho aqui. Ele é considerado como uma divindade de um panteão religioso, espiritual, né? Ele tem mando espiritual. Então tem que ver o que é isso, né? E pesquisar bem. Porque é isso, né? Tá lá na mitologia iorubá que os próprios orixás, eles têm as suas dificuldades ali, né? Nas suas energias, se as coisas não estão equilibradas, vai dar problema. Então, as próprias divindades no Olimpo também, né? Tinha suas tretas lá. Se as coisas não estavam rolando direitinho, alguém já caía, alguém ia preso, alguém não sei o quê, né? Aconteciam várias coisas. Então, o São Luís, da corte francesa, sofreu nesse processo da Revolução. Qual foi o Luís? Agora, mais tarde, eu trago aqui. Mas voltando ao assunto, riquezas mal distribuídas. O que está precisando ser incrementado na nossa vida para que a gente tenha conforto, tenha saúde, tenha qualidade de vida, tenha tempo para dedicar para as coisas que a nossa alma gosta. Porque se eu estou lá fazendo uma tarefa que minha alma não gosta, mas eu estou fazendo porque eu estou colocando como organização da minha vida neste momento. Eu preciso fazer isso agora. Para eu poder conhecer a minha alma, para minha alma poder dizer para mim, agora você vai fazer tal coisa. É mais ou menos assim. Então não se apoquentem, meus amores. Façam suas tarefas da melhor forma possível, que a alma de vocês vai chamar, vai brilhar e vai te direcionar para um lugar de felicidade, prosperidade, onde tu vai trabalhar com gosto, com prazer, com alegria. E a riqueza, que ela não é o objeto em si, ela é uma consequência, ela vai começar a fluir. Né? Então, o que aconteceu aqui nessa época, 1786, Urano tinha sido descoberto 8 anos antes. Então, eu não fiz o mapa do Urano de 8 anos antes, aqui de 1781. Se alguém quiser fazer aí o mapa do dia 23 de setembro. Não, desculpa, falei a data errada. 13 de março de 1781. Quem quiser investigar, olha lá, faz o mapa, esse mapa aí de quando Urano foi descoberto. 8 anos depois, estourou a Revolução Francesa, dia 5 de maio. E nesse dia 5 de maio, nós estávamos... isso é outra coisa que eu achei interessante. No dia 5 de maio, Marte estava em Áries, ocupando o grau 25 de Áries. Tá? E o que mais que nós temos aqui? Plutão só ia ser descoberto
141 anos depois dessa data aqui, mas, como dizem, né, a consciência de um planeta ele só vai aparecer para nós aqui quando nós estivermos prontos. Claro que aqui no programinha do mapa astral vai aparecer todos, né? Que a gente coloca aqui na data ali, né? 1789. Tem que clicar ali para fazer essa mudança, porque é outro tempo, né? O planeta aparece, mas a gente não pode considerar com a visão astrológica de agora, porque essa consciência não estava ainda, tipo assim, agora vocês têm a consciência de Plutão, então vocês têm que, né, agir aí na Terra conforme a consciência que o Plutão despertou. Nesse caso, olha só, 141 anos. Já estava dando, né, abalos, só que a gente coloca, né, para Urano, porque também ele é o cara ele é o revolucionário, né? Plutão já age em outro âmbito, mas eu acredito que 141 anos para os astros, para a mecânica do universo aí é menos que um piscar de olhos. Então, provavelmente essa ativação de Plutão já estava nos imantando aqui também. Apenas a consciência não se apresentou, porque a consciência depois gera cobrança, né? Então, não vai ser possível cobrar, porque a gente está recém aqui, os caras estão ainda nessa história aí, né, de deixar o povo morrer de fome. Então, vamos esperar um pouquinho. Daí outra coisa legal que eu fiquei vendo aqui também, que, então, 23 de setembro, que é a data? Que data é essa aqui? Ah, aqui, ó, a data que Netuno foi descoberto. Olha que legal. Netuno foi descoberto. Tá descoberto. Sim, descoberto, estava coberto. Nós estávamos, né, com a nossa consciência ainda não apta a ver a presença dessas entidades e tal. 23 de setembro de 1846. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Foram do dia. Ih, eu acho que eu me perdi aqui, só um pouquinho. Pronto, peguei aqui o que era. Por isso a gente tem que se preparar, né? Por isso que eu tô dizendo, fazer os vídeos ao vivo ali. Daqui a pouco vai dar certo. Então, da data da Revolução Francesa de 1789 até o descobrimento de Netuno em 1846, passaram 57 anos. Aí dá mais ou menos 2 revoluções de Saturno, não é? É 30 anos, 57 já está fechando ali a segunda revolução desde a data. Aí é isso, ó. 1789, volta lá o mapa da revolução. Aqui, ó, onde é que estava Saturno em Peixes? Saturno em Peixes, como estamos agora. Passaram-se 57 anos. Vamos ver aqui agora. A gente faz descoberta de Netuno. Gente, é muito legal, né? Pena que eu não tenho ainda a funcionalidade de gravar as aulas para postar depois, porque isso requer riquezas, então eu estou em busca dessas riquezas, né? Patrocínio, investidores. Onde é que foi descoberto? Em que lugar que foi descoberto Urano, Netuno? Qual foi os... Quem descobriu Netuno? Bom, mas como é... A gente pode botar lá... Pode ser até em São Paulo mesmo. Ó. Onde é que tá o Saturno? Em Aquário.
23 de setembro. Ai, que lindo isso, gente. Tô abrindo aqui com vocês, tá? Saturno, em 1846, estava conjunto a Netuno em Aquário. Numa conjunção. Muito lindo isso, sabe? Porque quando a gente lembra dos princípios dos planetas, o que que significa isso? Saturno, né, é a responsabilidade, a estrutura, o comprometimento. Ele trouxe, tipo assim, ele permitiu, porque até então os planetas após Saturno, né, que primeiro foi Urano, mas sempre foi com ele. Ele sempre é o planeta que libera o portal, né, do conhecimento. Ele tem o arquétipo desse mestre, né, do professor. Então, quando ele acha que nós aqui na Terra estamos aptos a tomar consciência de alguma força, ele deixa, né, deixou Urano, depois deixou o Netuno aqui. E já em Aquário, entende? Nesse dia, Marte estava em Libra. O Sol estava em Libra nessa época, né? 23 de setembro. A justiça, o equilíbrio, onde estava Vênus? Vênus estava em Virgem. Já indo, né, para se encontrar com Marte, todo mundo ali em Libra. Então, pessoal, assim, ó, só para trazer assim, isso que requer meditação, requer atenção, requer concentração, mas só para dar uma ideia assim, ó, de como os planetas se movimentam e como eles influenciam os movimentos das pessoas, da natureza, do sistema como um todo aqui, né? Isso não é brincadeira, isso é uma coisa séria. Então, nós estamos agora aqui passando por uns retornos de Netuno, de Urano, não é Netuno, Urano fazendo seus retornos, tá? Com todas essas forças já acumuladas e essas histórias aqui mal resolvidas, né? Porque as coisas não mudaram. A sociedade continua ainda apartada das riquezas que são necessárias para um pleno desenvolvimento de um ser humano. Olha quanto custa um ser humano para ter um pleno desenvolvimento na Terra onde vivemos atualmente, né? Se for colocar as coisas nesse patamar da riqueza relacionada com o dinheiro, custa bastante para ter uma vida digna. Um ser humano tem uma vida digna. Então, que dirá 8 bilhões de pessoas, todos querem ter uma vida digna. Não importa assim, ó, não estou falando de cultura, hein? Cultura é outra coisa. Se você acha que a cultura do povo tal é pobre, isso é outra, né? Pobreza é um termo, assim, é uma pobreza mesmo. Quem fala que a pobreza, é uma pobreza. Pobreza está em outro nível. O nível do entendimento, está no nível da consciência, no nível do respeito que a gente tem uns pelos outros, da consideração. Eu acho que a pobreza ela tá incluída aí como um parâmetro de que a gente valoriza. Eu olhar para uma pessoa, olhar para uma forma que alguém vive e dizer que essa pessoa é pobre, eu tenho que ver o meu paradigma de pobreza e colocar perante dela, ela vai dizer que eu sou mais pobre que ela, de batonzinho, de não sei o quê, com uma casa, né? A pessoa está morando numa caverna, eu digo que ela é pobre. Mas a gente não pode também perder noção das coisas, né? E quem ocupa lugares de governança no mundo, que ocupa esses lugares que são os guardiões das riquezas, não é para entrar no âmbito da cultura, é para entrar no âmbito da necessidade básica. Não importa se a pessoa está lá na caverna, ela precisa comer, ela precisa ter acesso à educação, à saúde, a movimentar-se na terra com segurança, com qualidade, com conforto. A gente tem que ter um sistema de transporte, né, que seja digno de transportar seres humanos, né? A gente vê por aí, ó, equipamentos de última geração transportando pedra e as pessoas estão sendo transportadas que nem se fossem sacos de pedra de qualquer jeito, né? Então,
É isso aí, ó, a Revolução Francesa foi em maio e os planetas estavam posicionados de uma forma que tá muito parecido com o que a gente está passando hoje, né? Como é que tá o mapa hoje? Vamos ver aí, pessoal. O mapa de agora. Agora, então, nós temos acréscimo de Plutão na nossa história agora, né? Que é essa consciência a mais que nos foi concedida em 1930. Estava todo mundo já posicionado no seu lugar, no cenário, e nós agora estamos aqui enfrentando problemas sérios na sociedade. E agora, mais ainda, com essas questões ligadas ao respeito entre as pessoas que a gente está colocando no âmbito do masculino, feminino, homem, mulher. O que é isso, gente? Nós estamos em 2024 ainda discutindo essas coisas, mulheres sendo oprimidas na sua opinião, na sua manifestação, nos ambientes de trabalho, as mulheres ainda sofrem ataques à sua pessoa, à sua integridade física, ataques à integridade psicológica, duvidando das capacidades de um ser que está ocupando um corpo feminino. Então, é isso, gente, que eu estou trazendo aqui. Já se passaram 26 minutos. Tomara que eu consiga postar esse vídeo no Instagram, senão vai ficar no YouTube, para quem quiser assistir. E eu vou, né, à medida que as coisas vão surgindo aqui, eu vou trazendo para trocar essas ideias com quem me assiste, para a gente começar a criar um grupo de estudo focado nas melhorias que a gente quer ver na nossa sociedade. Porque as melhorias, elas têm que primeiro ser pensadas, né? Elas têm que ser intuídas, pensadas, colocadas aqui nesse manancial do nosso subconsciente, que é o lugar da criação, né? Nós, mulheres, temos essa prerrogativa de portarmos nesse veículo centros de força, de geração, de criação. Para além de um filho, de um ser humano, uma cópia dessa estrutura humana, as mulheres têm essa força geradora dentro de si, independente de ter um útero ou não. Aqui as mulheres que foram esterectomizadas, as mulheres que tiveram que retirar esse órgão por questões de desequilíbrio de saúde, elas contêm um útero sutil. Nosso corpo não é só físico, nós bem sabemos. Então, essa potência de criação continua com você, mulher, independente de ter sido mãe ou não, de ter útero ou não. Então, a gente tem que começar a ter consciência dessa capacidade de criação, de organização, atributos yin e yang ser bem estudados, porque nós possuímos dentro de nós o yin e o yang, e quando esse negócio está em desequilíbrio, gente, é o que está acontecendo aí no planeta. E as coisas estão acontecendo de forma cada vez mais forte, mais violentas. Então, a gente não precisa ver sangue correndo. O único sangue que tem que correr é o sangue da menstruação, com toda a honra, com toda a gratidão, que isso é um sinal da nossa biologia feminina, né? Isso faz parte de uma ancestralidade de um corpo feminino. Então, que nós vejamos somente esse sangue correndo, porque sangue humano, de criança, de velhos, de jovens, de homens, de outras mulheres, isso tem que estar aqui, ó, correndo dentro das veias para dar força, para a gente trabalhar para construir esse mundo melhor que a gente quer ver e participar dele também, não só para deixar para os outros, mas para a gente participar desse mundo bom, gostoso, feminino e masculino equilibrado, que é um mundo de amor, de união, de crescimento e de prosperidade. Tá? Então, deixo aqui essa mensagem e próximos vídeos eu vou tentar colocar mais conteúdo a respeito disso que está pegando aí. Conforme, né, os planetas e a Lua e o Sol vão caminhando, vão trazendo essas ativações para dentro de nós, para a gente despertar a nossa consciência, seres evoluídos que somos, não é? Então é isso aí. Beijo, até o próximo.